É isso, minha gente. Agora a gente vai para os projetos para a retomada do turismo aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no pós-pandemia, que está chegando, se Deus quiser. A gente vai bater um papo com a secretária de Cultura e Turismo do município, a Fernanda Martins, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o projeto de melhorias e também de ampliação da Casa de Cultura Roberto Carlos. Que beleza, hein, Alessandra? Pois é, cheio de coisa boa e é um projeto muito bacana e a gente vai falar agora com a Fernanda. Fernanda, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui na redação. Boa tarde, meninas. O prazer é meu. E nesse programa bacana que Elias inaugurou, né, na semana de aniversário do rei, foi muito emblemático, né? Que bacana. Estou muito feliz de estar aqui também. Ai, que bom. Secretária, como que será essa ampliação da casa onde nasceu o rei Roberto Carlos? Muito bem, essa história tem que começar um pouco antes, né, se vocês me permitem, porque a Casa de Cultura Roberto Carlos ela é posicionada num fim de rua, uma rua sem saída, termina numa escadaria chamada Escadaria Lady Laura, em homenagem à mãe de Roberto, e num cantinho assim, bem reservado, né? E ao lado sobe, eu não sei em que época que ele foi erguido, né, se é mais antigo que a casa, mas acredito que não, sobe um galpão muito grande, cuja parede fica a uns 60 centímetros do bico da varanda. É sufocante mesmo. Você entra na casa Roberto Carlos, é uma casa num cantinho mesmo. E aquele galpão, ele sempre se impõe muito com relação ao centro cultural. Ele é maior, ele é muito próximo, ele sufoca. E na parte de trás tem uma casa que entrou assim em desuso há muitos anos, né, que precisou ter paredes e portas emparedadas em função de mau uso, né, pessoas em situação de rua se entrando ali, e às vezes até usuários de droga. E a gente começou a pensar numa ideia de que já tinha partido, né, de um relatório muito antigo, onde Roberto declara que gostaria de demolir o galpão, né, para fazer manobra, mobilidade, para criar mobilidade. E a gente foi desenvolvendo um projeto, não a partir de uma ideia do próprio Roberto Carlos, mas a partir desse desejo lá, né, desse relatório de derrubar o galpão. E aí veio esse projeto que a gente considera assim, vai ser um impulso muito grande a uma dos pontos mais visitados do nosso estado. Do sul do estado, com certeza, o ponto turístico mais visitado é a Casa de Roberto Carlos. E assim, quando começam as obras, e também qual o objetivo da reforma? Onde nós queremos chegar, né? Porque é um projeto de todos nós, eu acho. Sim. Bom, a reforma ela vai ter um cronograma, né, que ainda vai ser fechado agora, nesse ano, e ela pressupõe algumas etapas. Mas por que esse projeto nasceu antes de ter uma definição de datas para entregar a obra, por exemplo, que é que todo mundo sabe, gente, quando é que isso vai ficar pronto? Bom, então, assim, alguns passos. Para a gente desapropriar qualquer imóvel na cidade com interesse público, você tem que provar documentalmente, montar um super processo para embasar a desapropriação. E nesse processo é imperativo que se apresente um projeto. Ou seja, antes de desapropriar, isso é regra geral da administração pública, né? Para um município desapropriar algum bem, ele tem que demonstrar interesse público naquilo. E demonstrar é papel, é projeto. Então, o projeto foi pensado para justificar e embasar legalmente as duas desapropriações. Então, o que se estabelece nesse processo de desapropriação é transformação da área onde hoje está o galpão em área de mobilidade, em área de, que a gente consegue ver aí, né? Em área de mobilidade, manobra e possivelmente acessibilidade, que a gente ainda não decidiu se vai ser essa rampa mesmo, se vai ser uma plataforma de elevatória, né? Mas por enquanto o projeto diz isso. Prevê também uma antiga cantina que nunca foi usada em cima, né? Uma lanchonete, ela vira um mirante que também volta a característica antiga da casa, aquela construção que é pequenininha ali em cima, onde vocês estão vendo um mirante na foto.
A Casa dos Fundos, que eu me referi, ela permanece lá porque ela também faz parte da visada, né, do Centro Cultural. Essa casa permanece com as características originais. É uma casa antiga também, É uma casa né? antiga, era casa de morador, eram vizinhos de Roberto dos Fundos. Inclusive, há memórias, né, de amizade, de brincadeiras. Essa casa ela vai ser transformada em Casa do Artesão, né? E ela tem 3 pavimentos. Ela é pequenininha, mas ela tem 3 pavimentos. A Casa do Artesão, no primeiro andar. No segundo, a gente pensa em sala de oficinas, de arte, de artesanato, de música, né? Porque a Casa de Roberto Carlos é um centro cultural vivo. Ele é um centro cultural que produz cultura, né? Diferente de que algumas pessoas se referem, é o Museu do Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos não tem museu. Ele é um centro cultural muito vivo, que produz arte, produz cultura, né? E então, a parte de baixo, a previsão é de se construir banheiros coletivos, porque a casa é uma casa muito antiga que não tem banheiro. A casa de Roberto Carlos, a casa mesmo, tal como é tombada, ela não tem banheiro. Não? Não, era um banheiro construído no fundo, como muitas casas, né, da época. O banheiro nunca era dentro de casa, era uma casinha nos fundos. Me lembro até que o meu avô falava assim, eu vou na casinha. Mas já era um banheiro dentro da casa de minha avó, mas se referia como casinha porque era uma casinha que costumeiramente era construída no fundo do quintal e servia como banheiro. Essa casa é dessa época e realmente não tem banheiro. Então a gente tem que fazer banheiros porque os banheiros atuais estão localizados lá em cima, onde atualmente é essa lanchonete que nunca foi utilizada. Então, se derrubar os banheiros lá em cima, a gente precisa criar banheiros. Então, a Casa dos Fundos serviria para essa finalidade. Agora, só um adendo aqui. Sempre tem que ser feito por desapropriação, nunca por compra dos imóveis? Esse que é o trâmite legal? É o trâmite legal. Foi bom você perguntar isso, porque quando a gente fala em desapropriação, as pessoas já visualizam um litígio, né? Ou então que vão comprar a preço de banana, né? E não é bem assim. Não é mesmo. Nesse caso, especificamente, houve uma negociação anterior com proprietários, uma intenção de fato de vender, houve um consenso de valor com os proprietários, houve avaliação de mercado, enfim, foi tudo feito de uma maneira muito suave. Do ano passado para cá, isso tem sido trabalhado em certo sigilo, né, para não criar expectativas, porque agora, uma etapa muito importante foi concluída. A desapropriação está publicada e existe um projeto. Então, mesmo que acontecesse uma coisa assim, qualquer coisa terrível, que impedisse o município de realizar nesse momento esse projeto, isso já é um fato, já é um passo dado e a qualquer tempo ele pode ser executado. Então, foi bom você perguntar, porque todo mundo pensa, né, desapropriação, então foi briga. Não. Teve conversa, teve ajuste de valores baseado em pesquisas de mercado, né, em negociação mesmo. Então, quando chegou ao decreto de desapropriação, já havia um consenso, uma concordância, e agora é o juiz a gente entra judicialmente, dá emissão na posse, isso é natural. E a gente deposita, o município deposita o valor referente. Nós falávamos aqui antes de entrar no ar que agora não vai ser mais a rua da casa do Roberto Carlos, vai ser a rua do Roberto Carlos, né? Porque a rua ela vai ser cheia de coisas do Roberto Carlos. Mas, assim, o que os turistas e os próprios cachoeirenses terão nessa rua? Olha, a rua, por parte da PMCI, a gente não tem um projeto para a rua. A rua já tem, desde uma gestão anterior, ela já é caracterizada com notas musicais. Não sei se vocês já repararam, ela tem notinhas musicais. Existem 2 portais na entrada assim, daquela praça, né, na Praça Pedro Cueva Júnior, que é chamada. E, então, já teve iniciativas importantíssimas em gestões passadas em direção à Casa de Roberto Carlos. E aquela, olha, se você perguntar, eu vou dizer, aquela é a Casa de Roberto Carlos, é a Rua de Roberto Carlos, porque Cachoeira é a cidade de Roberto Carlos. Isso é uma coisa que a gente fala naturalmente, né? Olha, eu sou lá de Cachoeira, a terra de Roberto Carlos, é a cidade do Roberto Carlos. Então, eu acho que essa propriedade já está dada, já, sabe, há muito tempo. Historicamente, essa propriedade já é.
já efetivada. Mas para a rua realmente não há planos assim, por parte da administração pública, além daqueles que já estão construídos lá, né? Que a gente vai manter aquela característica, as notinhas no chão, os portais, talvez no futuro uma revitalização, né? Um projeto de revitalização daquela área do centro. Mas hoje, o entorno da casa, desafogar aquela casa, da mobilidade, da acessibilidade, que é importantíssima acessibilidade, e criar um lugar onde a gente possa construir cultura na casa onde produziu o maior nome da cultura cachoeirense, né? No sentido musical e de mercado, e enfim, turístico. Então, é uma potencialização daquele entorno. E a ampliação da Casa da Cultura é uma das ações, né, que integram o plano de retomada econômica no pós-pandemia de Cachoeiro, que vai ser breve, gente, pelo amor de Deus, no âmbito do turismo, né, tem que passar, né, essa pandemia. Agora a gente sabe que aquela casa, mesmo assim, não tendo todo esse trabalho, né, que vocês vão ter agora, ela já tinha muitos visitantes. Já era um ponto turístico, né, de Cachoeiro. Quantos passavam lá por dia ou por ano? Olha, a casa é surpreendentemente visitada. Ela recebe pessoas de países diferentes, estão lá num livro de assinaturas e são pontualmente computados todos os anos. E no ano de 2019, que foi o último ano antes da pandemia, a casa chegou a quase 9.000 visitantes. Levando-se em consideração que o acesso não é bom, né? Não tinha grandes atrativos além da própria casa. É um acervo modesto, não é um acervo ainda do jeito que a gente gostaria. Ela é campeã de visitação. São 9.000 pessoas por ano passando por ali, né? Até agora, no momento da pandemia, houve uma queda muito drástica, porque a gente precisou fechar. E no caso da Casa de Roberto Carlos, não só fechar o centro cultural, fechar, passar fita zebrada, negociar com o turista que queria entrar pelo menos no jardim. Meu Deus! Foi. Em nenhum momento a casa deixou de ser visitada. Mas caiu uns 70%. Atualmente vão grupos familiares, pessoas, uma, duas, que passam pela cidade de fora e querem ter a oportunidade. E a gente flexibiliza um pouco no jardim, né? Porque também é importante dizer que a casa, ela é tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Estadual do Estado, e ela não vai ser modificada em absolutamente nada. Ela vai ser preservada como bem tombado, e inclusive no entorno só se pode demolir, construir de jeito nenhum. Isso é importante dizer, o projeto ele prevê demolição de um galpão e restauro de uma casa dos fundos. Ele não prevê construções. Há que se haver banheiros e talvez existe uma ideia, né, de fazer uma cafeteria, mas abaixo do nível da casa sempre. A gente tem o que a gente chama de poligonal do bem tombado, onde nada pode ser construído, para não tirar a visada, o cone de visão que a gente chama, daquele bem tombado. E deve ser um projeto assim, agora uma curiosidade minha, o jardim também deve permanecer no mesmo local. Sim. Quer dizer, talvez até as mesmas plantas, ou pensando alguma coisa que poderia remeter àquela época, né, Fernanda? O projeto paisagístico ele vai ser feito num outro momento, né? Mas assim, quando vocês estão vendo aí o projeto, vocês vão perceber que o velho Framboyant não vai ser tocado. Na verdade, do jeito que está lá, a gente vai manter. O fato é que o galpão ele tem um desnível muito alto, né? Na frente da rua ele tem o mesmo nível da casa, da entrada da casa, mas para dentro, vocês podem reparar que o quintal da casa de Roberto sobe, quem esteve lá já viu. Isso vai dar um desnível, isso precisa ser resolvido, né? Arquiteto que vai ter que resolver isso, o arquiteto tem que se virar. Mas tem um desnível, tá vendo? Que vai ter que haver um pequeno arrimo ali, porque senão esse desnível vai despencar. Mas também o projeto paisagístico será pensado posteriormente, mantendo bem as características daquilo que já é, né? A gente realmente quer preservar o máximo dessa memória, da memória da casa. E falando de acervo, você estava falando que lá não tem tanto acervo que a Secretaria de Cultura gostaria que tivesse. Na semana passada, na segunda-feira, dia do aniversário de Roberto Carlos, a estreia aqui do programa, nós conversamos com o Luan Volpato.
Ele é sobrinho, neto Dona da Gercy. dona Gercy, a primeira fã de Roberto Carlos. E ele desenvolveu um projeto que ele foi selecionado no edital da Lei Rubem Braga, que ele reuniu o acervo dela num site. Aí eu até perguntei para ele se era um sonho dela reunir isso. Ele falou com a gente que o sonho dela seria levar esse acervo para algum lugar que as pessoas também tivessem contato. Eles não têm esse espaço. Já houve alguma conversa da prefeitura? Vocês já cogitaram alguma vez levar esse acervo dela para lá, para colocar na casa de Roberto Carlos? Porque já esteve lá? Ela tem, Sim, ela tem nós tudo de comemoramos, Roberto Carlos. a Sencult foi comemorar o aniversário, se não me engano, de 87 anos de Dona Gercy, eu não lembro a idade, mas foi no ano 2018, nós fomos até a casa dela e fomos comemorar o aniversário com ela. Levamos o cover de Roberto Carlos. Nossa! Foi uma festa. Eu lembro que a TV local cobriu na época e foi uma festa, porque o acervo de Dona Gercy é de fato um tesouro. Não seria má ideia, né, levar para o Centro Cultural, mas com um projeto de exposição que merecesse o acervo. Não simplesmente, vamos pegar, vamos levar para casa do Roberto. Quando eu me refiro ao acervo que pode ser melhorado lá, e isso graças volto a dizer, a casa de Roberto Carlos, ela tem já sido cuidada já de outras gestões. O que a gente faz é manter esse compromisso e melhorar cada vez mais. Então, a discografia de Roberto tem lá, tem o histórico de Roberto em placas de acrílico na parede, documentos do Roberto, existe já um acervo. Mas quando a gente fala assim de uma modernização, da forma como a gente expõe, né? Leva o acervo, vamos expor de uma maneira bacana, bonita para o fã chegar. Então, esse projeto expositivo, porque vira uma exposição, né? Isso ainda não está previsto nesse projeto do entorno, mas é a intenção. Até porque é um acervo muito grande, muito antigo, então há de se ter muito cuidado, né? Para transporte, para acondicionamento, né, secretária? Sim. Uma outra coisa também, que quando as pessoas visitam a casa de Roberto Carlos, a pessoa chega lá, eu estive em Petrópolis e isso acontece muito no Museu Imperial. Né? Você chega lá, tem as roupas de Dom Pedro, tem as roupas da Princesa Isabel. Aí você chega ali no Roberto Carlos, você queria assim, uma roupa dele que ele usou no show histórico, da primeira apresentação em Cachoeiro. Esse tipo de acervo pessoal do Roberto Carlos, isso a prefeitura só teria acesso se algum fã doasse, ou o próprio Roberto, né? Na verdade, esse acervo pessoal só seria possível se houvesse um acordo com a assessoria do próprio Roberto, porque são coisas pessoais dele, né? E, assim, ganhar cara de museu não parece uma coisa que agrada ao rei. Eu até compreendo, ele quer um centro cultural, uma casa viva, né? Eu imagino, né? Então, assim, eu penso que o acervo do fã, de coisas a respeito da produção musical de Roberto, da construção dessa história poderosa que Roberto, né, construiu em torno da carreira, isso sim é possível, mas volto a dizer, é um projeto expositivo, e exposição geralmente é uma coisa cara, pressupõe mobiliário, pressupõe maneiras de expor, sabe, que valorize aquilo que está sendo exposto, que catalogue aquilo que está sendo exposto, é um projeto muito específico. Então, não seria nada mal se a gente futuramente investisse nessa ideia de uma exposição muito bacana do jeito que Roberto Carlos merece. Que os amantes de Roberto Carlos são aí, né, gente? Os fãs. Imagina, chegar na casa e encontrar a roupa do Roberto Carlos posta. Gente, agora eu estou falando aqui até como alguém que não foi, eu ainda não fui na casa do Roberto Carlos. Olha, eu quero te levar pessoalmente, tá? Nossa, nós vamos marcar, eu vou me fazer de guia para você, faço questão. Então você também vai gostar. Já me convidei também. Vamos marcar. A gente faz live lá. Faço questão. Adorei. Agora, os móveis, mobiliário, é tudo da época ainda? São réplicas? Não. Porque quando a casa foi adquirida pela PMCI, outras famílias já tinham morado ali, outra família especificamente. Então, não existe mobiliário autêntico da época de que Roberto Carlos morou ali. Ali tem uma máquina de costura que lembra a Lady Laura, né? A Dona Laura, que era costureira, que, segundo chegou para nós, foi doação de uma amiga da época. Então, ali não existe um mobiliário. Volto a dizer, a casa ela é um centro cultural, ela não tem um projeto museográfico, ela não é vista como um museu do Roberto Carlos, não.
ela é um centro cultural, e volto a dizer, extremamente ativo. Antes da pandemia, tem um projeto bem bacana chamado Ocupação dos Centros Culturais, pela Lei 3019, e estávamos dando aula primeiro de violão, depois de flauta, ali no porão da casa. Então, é uma casa que produz cultura. Perfeito. Agora o Roberto Carlos planeja, né, comemorar 81 anos aqui em Cachoeiro. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Será que as obras vão ficar prontas para ele inaugurar? E será que ele vai inaugurar para a gente? Eu torço para que sim. Eu torço para que sim, porque a vinda de Roberto Carlos a Cachoeiro em 2022, eu acho que foi a melhor notícia do ano, né, gente? Foi, né? Foi muito tava bom. Precisando Estava disso. precisando de uma coisa alegre, de uma notícia alegre dessa, né? Então, a gente espera que sim. A gente espera que sim, porque tem passos ainda a serem seguidos, né? Volto a dizer, o projeto tão lindo quanto ficou, que eu também não me canso de olhar, ele visa o receptivo turístico, né? O turista do Roberto ser recebido com qualidade, com, assim, num espaço onde ele possa fazer as fotos dele sem aquele paredão do lado, e mais dar acessibilidade a pessoas que querem visitar a casa e têm alguma dificuldade. Enfim, é um projeto pensado para potencializar aquilo que já é bom, porque o Roberto é o terceiro maior fã-clube do mundo, não me canso de repetir isso. Existe uma demanda natural e crescente de turismo em torno desse local, e o que a prefeitura está fazendo é justamente potencializar isso, dar a esse fã, a esse visitante, a esse turista, aquilo que a gente já ouve, que a gente ouve, sabe? A gente ouve, puxa vida, não tem um lugarzinho para a gente comprar uma lembrança da cidade, né? Aí o raciocínio, né, da Casa do Artesão próxima ali. A gente, legal. Entendeu? Porque ali a gente pretende criar um acervo de artesanato de identidade. Quer dizer, o fã vem visitar, ele quer sair com um imã de geladeira com Itabira, gente. Ele quer sair com uma foto da cidade. Ele quer levar alguma coisa. Ele quer levar, ele esteve na terra casa. do rei, sabe? Então, primeiro, para proporcionar o atendimento a essa demanda, que é uma demanda crescente, que a gente já vem ouvindo há algum tempo. E a gente espera que isso também seja uma porta. Eu ouvi o Elias falando aqui, e é verdade, seja uma porta aberta para que o trade turístico, o comércio da cidade, se atente para o fato de que, de fato, ter um ídolo dessa grandeza, né, dentro da cidade é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social, é desenvolvimento turístico, é desenvolvimento para a cidade. Então, vamos dar esse pontapé, né? Falando em porta de entrada, vamos falar da entrada de Cachoeiro também, né? Porque Sim. todo mundo passa lá pela BR, mas não tem nada que mostre que aqui é a Cidade do Rei, que aqui é Cachoeiro. Existe algum projeto para também a identificação de Roberto Carlos lá naquela entrada? Para quem passa ali Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, consiga saber que aqui é a terra do rei? O ideal é que fosse mesmo lá, né? BR-101 é o caminho do Brasil todo. Existe sim, alguns portais já sendo desenhados, né? Já desde o ano passado, também, né? 2019, havia essa ideia que foi suspensa em função de tudo que o município atravessou. Sabe quando temos muitas urgências e a emergência passa por cima de todas essas urgências? Foi o que aconteceu com o nosso município, né? A gente entrou em 2020 com uma super enchente que deixou o município extremamente, assim, desestruturado em todos os aspectos, e em seguida, quando a gente estava pensando, quando né, respirou, literalmente botar a cabeça para fora da água, aí aconteceu a pandemia, que permanece até hoje. Então, isso assim gerou uma série de mudanças de planos. É importante, eu acho que está apontando para que sim, a gente tem que tomar mesmo essa providência, né, de identificar o local, identificar a nossa cidade, né, placas de turismo, portais que levem o turista que passa lá, você está a 10 quilômetros da Cidade do Rei. Então, é importante que isso seja feito, mas entre tantas urgências, a emergência passou por cima e tem muita coisa guardada, bem guardadinha, né? Então, promete o pós-pandemia. A casa a visitação lá na casa esteve suspensa por um tempo por conta do agravamento da pandemia.
ela voltou, mas agora vai ter reforma. Como que fica a visitação? Nem no quintal a pessoa pode Não, ela nem voltou direito. Ela A gente tinha, quando no risco moderado, nós tínhamos aberto por agendamento e para pessoas que chegavam lá de 2 em 2, no máximo de 10 a 15 minutos dentro do centro cultural, entrando por uma porta, saindo em outra, mesmo para não deixar o turista na frustração. Então, com todos os cuidados sanitários. Aí vem risco alto de novo, risco extremo e está tudo fechado. Então, ainda vai correr um tempo para que a obra seja de fato iniciada, porque agora vai depois o projeto concluído, processo licitatório, para dar ordem de serviço, a gente ainda leva alguns meses. Então, eu acho que nesse tempo, tendo risco moderado ou alto, com todo o cuidado sanitário, de acordo com os decretos governamentais, a gente consiga receber ainda turista um tempo. Então, quem ainda não conheceu Fernanda, ainda tem tempo. Fernanda e Alessandra já são convidadas da Secult. A gente vai receber vocês lá com... Olha, depois que vocês forem, vocês vão ver o carinho com que a gente vai recebê-las, e não é só vocês, tem uma equipe lá que recebe as pessoas com muito carinho, com música inclusive. Bacana. E eu tenho certeza que vocês vão querer voltar e levar pessoas conhecidas, os visitantes lá. Com Depois certeza. da obra aí vai ser festa. Nossa. O próximo final de semana vai ser o primeiro fora de Cachoeiro do Risco Extremo. A casa vai ficar aberta? Não, aberta não. Nenhum centro cultural vai estar aberto. Aliás, quando há a flexibilização de espaços externos, espaços abertos, espaços internos ainda não. Então, assim, a gente vai por agendamento, permite que entre ali no jardim, que tire foto da casa, escadaria, jardim, tem um ângulo muito bonito, né, do jardim para casa, ali debaixo do flamboyant. Isso a gente ainda consegue manejar, né? Mas a visitação interna ainda não tá permitida. Pena, né? Mas vai passar, né? Vai passar. Passa. E quanto mais obediente formos, mais rápido isso tudo vai passar. Amém. Com certeza. É isso, a gente bateu um papo aqui com a secretária de Cultura e Turismo aqui de Cachoeiro do Itapemirim, a Fernanda Martins. Ela falou sobre o projeto de melhorias e também da ampliação da Casa de Cultura Roberto Carlos. Que delícia, né, Alessandra? Tô doida para ver esse projeto aí, olha. Todo mundo tá, né? Eu acho que ele despertou a curiosidade não só dos turistas, como dos cachoeirenses que já conhecem a casa e querem ver como que vai ficar. Fernanda, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui, por ter vindo até a redação conversado com a gente aqui agora à tarde. Estamos de portas abertas para tudo que for turismo e tudo que for para fomentar esse turismo nesse pós-pandemia. A gente sabe que agora a gente precisa disso, que todo mundo se una para tudo voltar como antes. Não vai ser fácil, mas a união vai fazer muita diferença depois. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito importante ter esse apoio dos veículos de comunicação, porque turismo, eu tenho muita crença de que o turismo vai ser uma mola para alavancar a retomada econômica pós-pandemia. E nós temos muita cultura. Cachoeiro, ela é um celeiro de grandes nomes e tem um turismo cultural muito forte. Muito obrigada pelo espaço, foi um prazer conversar com vocês.